Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas. Como já deve estar aí aparecendo para a telinha de vocês, hoje nós começamos a tratar de um dos assuntos mais densos, um dos assuntos mais cobrados dentro de geografia, que é a nossa popular geografia urbana. Como é um assunto muito grande, como é um assunto muito heterogêneo, ele vai ser dividido em várias aulas e essa é o comecinho, essa daqui. Nós iremos tratar da introdução à geografia urbana e também de alguns dos seus principais e mais básicos dos seus conceitos. Pois bem, queridões, quando nós falamos de geografia urbana, nós falamos a respeito de um espaço geográfico ou da apropriação do ser humano sobre um espaço geográfico cada vez maior. Essa imagem que vocês estão vendo agora, ela se refere a uma compilação de várias imagens de satélite durante as noites no hemisfério oriental, as noites no hemisfério ocidental. E ela deixa muito claro a iluminação. E essa iluminação, ela está diretamente relacionada com a urbanização, diretamente relacionada com o crescimento das cidades. Observe como ela é um fenômeno de distribuição desigual no planeta, isso é um dos assuntos que vão ser abordados, e como existem áreas luminosas e áreas obscuras, como dizia. Amém. Como dizia o nosso querido Milton Santos. Pois bem, a população urbana, queridões, ela só ultrapassou a rural no mundo recentemente. Por volta de 2008, 2009, foi quando, pela primeira vez, nós deixamos de ter menos pessoas vivendo no campo e passamos a ter mais pessoas vivendo na cidade. Essa mudança se deve principalmente à acelerada urbanização, porque passam os dois países mais populosos da nossa época, a nossa querida Índia e a nossa República Popular Chinesa, que, como vem crescendo o seu meio urbano, isso vem aumentando a população urbana no mundo como um todo, e a população rural, ela tende a decair até que nós cheguemos a 2050 com quase o dobro de população urbana sobre a população rural. Hoje, em 2020, esse abismo já vem mostrando um grande crescimento. Pois bem, para começar a trabalhar, a gente começa da pergunta mais básica possível. O que vem a ser uma cidade? Uma cidade, ela pode ter diversas definições. Talvez a definição mais ampla, a definição mais simples é essa que aparece aí para nós. Aglomeração humana, localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas à moradia e ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo. Uma coisa que fica muito claro na cidade é que, ao contrário do campo, o seu solo ele é muito mais valorizado pelo seu valor de troca do que necessariamente pelo seu valor de uso. Isso é uma das primeiras e talvez uma das principais diferenças entre o campo e a cidade. Outras dessas diferenças estão relacionadas com a densidade demográfica. Nas cidades, nós temos muito mais pessoas ocupando menos espaço do que nas zonas rurais. Com a densidade e a presença de fixos. O que vem a ser esses fixos? Os fixos são as obras de infraestrutura, seja pública ou seja privada, que tendem a facilitar o deslocamento, a comunicação, o comércio, a vida cotidiana nas regiões. Nas cidades, você encontra fixos em uma maior diversidade e também em uma maior quantidade. Ao contrário do campo,
As cidades, elas possuem organização territorial vetorizada. Os caminhos das ruas, o traçado das avenidas, eles indicam mais ou menos o caminho onde serão construídas as casas, onde será feito o alojamento urbano. Dentro das cidades, as atividades econômicas mudam em relação ao campo, enquanto no campo nós temos atividades muito mais voltadas ao setor primário da economia. A cidade é um lugar do setor secundário, do setor terciário, do setor quaternário e até do quinquenário. Enquanto no campo nós temos uma predominância do chamado ritmo natural, nas cidades o ritmo técnico. E atualmente o ritmo técnico, científico e informacional, ele se impõe sobre o ritmo natural, sobre o chamado ritmo biológico. E por fim, as cidades, elas são um objeto dentro do meio natural. Elas são elementos que cada vez mais consomem recursos e produzem efluentes, estando infelizmente em total desacordo com o meio. É claro, o avanço da engenharia civil, o avanço da arquitetura, ele tende a reduzir esse impacto e tende a criar cidades mais integradas e também cidades mais sustentáveis. Outras diferenciações dentro desse mesmo tema. Urbanização não é a mesma coisa que crescimento das cidades. Quando nós falamos de crescimento das cidades, nós referimos ao aumento da população e da infraestrutura urbana. Esse aumento, ele pode acontecer pelo crescimento vegetativo, por exemplo, ou ele pode acontecer pela verticalização das áreas centrais e subcentrais de uma cidade. Agora, quando nós falamos de urbanização, nós estamos necessariamente falando do crescimento populacional e estrutural das cidades em relação ao campo. Portanto, estamos nos referindo ao êxodo rural e também estamos nos referindo à horizontalização da mancha urbana. Uma outra diferenciaçãozinha bem básica que é necessário a gente fazer é entre o que é um município e o que é uma cidade. Aqui no Brasil, município é o menor ente administrativo da federação. A República Federativa do Brasil, ela tem 3 escalas de poder. Federal, exercida de forma única pelo presidente e o vice, estadual, exercida pelos 26 governadores dos estados e mais o Distrito Federal, e também municipal, em que o Brasil possui cerca de 5.570 municípios, distribuídos de forma irregular. Roraima, por exemplo, não chega a ter 20 municípios, enquanto Minas Gerais tem mais de 750 municípios. Um município, ele é geralmente composto pela sua zona rural e pela sua zona urbana. Embora existam alguns municípios como Osasco, Franco da Rocha, Niterói, onde a zona urbana já ocupou totalmente o território municipal, praticamente inexistindo zona rural nesses lugares. Já aqui no Brasil, nós chamamos de cidade toda a zona urbana, ou seja, a sede administrativa do município, onde se encontram os seus poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, é onde nós temos as igrejas que exercem ali a função religiosa, é onde nós temos os principais órgãos da administração pública. Tudo isso são cidades no Brasil. Geralmente, os municípios, nós nos referimos ao seu tamanho territorial. Por exemplo, o maior município territorial do Brasil é a cidade de Altamira, lá no Pará, com seus 159.533 quilômetros quadrados. Altamira não é o maior do Brasil, mas não é só o maior do Brasil, como é o maior da América Latina, é o maior do Hemisfério Sul e é o terceiro maior município do mundo, só perdendo para 2 municípios lá da Groenlândia. Enquanto isso,
O menor município brasileiro é a cidade de Santa Cruz de Minas, com o seu total de 3,5 quilômetros quadrados. Santa Cruz de Minas é um município muito pequeno, praticamente todo ele encampado pela cidade de Santa Cruz. Ele é um enclave, quase um enclave dentro dessa outra cidade. Para você ter uma ideia de como o município é pequeno, para você correr uma maratona por Santa Cruz de Minas, você teria que dar cerca de 5 voltas no perímetro urbano, no perímetro municipal. Já quando nós falamos de cidades, nós nos referimos ao seu número total de habitantes. A maior cidade do Brasil é São Paulo, com seus pouco mais de 12 milhões e 250 mil habitantes. Já a menor cidade do Brasil também é uma cidade mineira, a popular Serra da Saudade, que no último censo registrou 755 moradores, sendo que nem todos eles na sua zona urbana. Aí, alguns dos principais conceitos. O primeiro deles é a ideia de sítio urbano. Quando nós falamos de sítio urbano, nós nos referimos ao espaço geográfico onde a cidade está assentada. Os principais tipos de sítio urbano são acrópolis, quando as cidades se localizam em áreas montanhosas, em áreas muito íngremes, planaltos, quando geralmente a cidade tem suas partes altas e as suas partes baixas, planícies, que é o nome daquelas cidades permanentemente planas, retas, com pouquíssima declividade do seu terreno, cidades fluviais, onde a presença de um rio é um vetor de crescimento ou uma limitação de crescimento, insular, quando essas cidades ficam em ilhas, marítimas, quando a mancha urbana dá contato direto com a faixa de areia e com o oceano, e costeiras, quando o município ele tem áreas costeiras, mas a cidade necessariamente ela não chega até o oceano. Aqui alguns exemplos de algumas cidades conhecidas. Poços de Caldas, em Minas Gerais, uma cidade com um desenvolvimento típico de acrópole, com suas ladeiras imensas e desafiadoras. Igaraçu do Tietê, no interior aqui do estado de São Paulo, uma típica cidade de Planalto, em uma região mais alta do que a margem do rio Tietê, mas se rebaixando em direção às áreas periféricas. Corumbá, uma cidade de planície, uma cidade muito reta, Corumbá, pouquíssimas subidas, pouquíssimas descidas. Vitória, um dos grandes exemplos de cidades insulares no Brasil, e Rio de Janeiro, o principal exemplo, talvez mundial, de uma cidade marítima. Aliás, o Rio de Janeiro é marítimo, é acrópole, o Rio de Janeiro ele tem vários sítios urbanos dentro da sua complexa, dentro do seu complexo sítio urbano, dentro da sua mancha urbana. Mancha urbana, que é outro conceito muito usado. Quando nós falamos de mancha urbana, nós nos referimos aos vetores de crescimento de uma cidade. Para onde é que essa cidade cresce? Ou seja, qual é o desenho dessa cidade visto de cima? Uma mancha urbana, ela pode ser espontânea, quando você não tem um desenho pré-determinado, quando você não tem nada planejado, ou eu posso ter uma mancha urbana planejada. Isso geralmente ocorre em cidades mais jovens ou que passaram por um processo de modernização. Alguns dos principais exemplos de cidades planejadas: Barcelona, com o seu planejamento perpendicular, onde avenidas e ruas formam, na maioria das vezes, ângulos retos de 90 graus. O centro de Paris é um exemplo ali de cidade de cidade radial, onde a partir do Arco do Triunfo, 12 avenidas, 12 ou 14, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avenidas partem do Arco do Triunfo e, como desenho especial, a nossa popular Brasília, que vista de cima, ela lembra um planador, ela lembra um
avião. Quando a mancha urbana de duas ou mais cidades se fundem, elas passam por um processo de mistura, de fusão, quando olhando de cima, você não consegue mais identificar onde começa uma cidade e onde acaba a outra, nós dizemos que ocorreu o fenômeno da conurbação. A conurbação, ela é um fenômeno característico da formação de metrópoles e ela acaba por facilitar a integração de serviços públicos, como transporte, coleta de lixo, água, esgoto, policiamento, iluminação pública. No nosso exemplo aqui, a conurbação que existe entre as periferias de Contagem e Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Outro conceito bem aplicado na geografia urbana é a ideia de função urbana. A função urbana é o conjunto de atividades que uma cidade desenvolve e que acaba lhe gerando renda, que acaba fazendo com que aumente o PIB municipal. Uma cidade, ela pode ter uma função ou acumular diversas dessas funções. Cidades rurais são, por exemplo, aquelas onde você tem a predominância do meio rural sobre o meio urbano nas atividades econômicas. Cidades industriais, aquela que tem indústria. Cidades comerciais são aquelas que a sua rede comercial atrai pessoas de diversas regiões para usufruir do seu comércio. A portuária, você pode ter ali um porto marítimo, um porto fluvial ou um porto seco, que pode mudar a infraestrutura urbana e até a função dessa cidade. Cidades administrativas, que eu coloquei 2 vezes aqui no slide, elas são aquelas que são capitais federais ou estaduais, tendo, portanto, uma grande gama ali de funcionalismo público. Cidades universitárias são aquelas que a presença de grandes universidades ou de grandes faculdades atraem uma população jovem, uma população rotativa e constante para ela, além de poder formar tecnopolos. Cidades militares, elas apresentam ali a presença de uma ou mais bases de algumas das 3 forças militares de um país. Cidades turísticas são aquelas onde atrativos naturais ou culturais trazem movimentação e capital para essa cidade, o que pode se parecer também com uma cidade religiosa, que são aquelas cidades onde a presença de elementos ligados a alguma profissão de fé, alguma coisa, pode trazer diferenças ou pode trazer recursos. E cidades dormitórios são aquelas cidades localizadas, geralmente próximos às cidades maiores, onde a população diariamente se desloca para trabalho, para estudos, para lazer, para essas cidades maiores. Outros conceitos associados: a ideia de uma metrópole. Metrópole é uma cidade que acumula diversas funções urbanas e que exerce uma atividade de atração centrípeta e de propulsão centrífuga sobre os fluxos da sua rede urbana. Rede urbana, por sua vez, é a relação de intensidade e troca de fluxos entre as cidades. Que fluxos? Basicamente, hoje, os 4 grandes fluxos do meio técnico-científico informacional. Fluxo de pessoas, fluxo de informações, fluxo de capitais e também o fluxo de mercadorias. Por fim, a hierarquia urbana é a função que cada cidade exerce dentro da sua própria rede urbana. Quando nós falamos de hierarquia urbana, nós temos o esquema clássico, onde elas estão categorizadas, como se você tivesse ali um pódio, indo da vila, que é aquela localidade que não consegue influenciar nem a si própria, para uma cidade local que influencia a si própria, um centro regional que influencia a si próprio e as suas cidades vizinhas,
uma metrópole regional, que consegue exercer influência até fora do seu estado, e uma metrópole nacional, que atrai a atenção de todo um país. Acima disso, nós teríamos as cidades ou metrópoles globais, também chamadas de ilhas globais, que são aquelas cidades que movimentam ou que causam atração e trazem informação do mundo como um todo. Hoje, com o advento da globalização, com a horizontalidade das comunicações, o esquema de redes urbanas e de hierarquia urbana ele se altera, sendo que as metrópoles nacionais e global, elas exercem uma função direta sobre as metrópoles e centros regionais e sobre a cidade local. Somente as vilas, que estão ficando cada vez mais distantes, são espaços que estão ficando cada vez mais difíceis de integração dentro desta rede urbana. Outro grande conceito, a ideia de uma megalópole. Uma megalópole, queridões, é uma região de um país que ela é pluripolarizada, ou seja, ela tem vários polos. Quando várias metrópoles começam a trocar entre si os seus fluxos, você cria uma megalópole. Aqui, a megalópole da costa leste, lá nos Estados Unidos, que passa ali por lugares como Nova York, como Nova Jersey, como Delaware, é essa cidade que está, essa super cidade, aliás, que está em processo de conurbação. Não confundam com a ideia de megacidade. Enquanto megalópole é algo qualitativo, megacidade é algo quantitativo, que é quando você tem mais de 10 milhões de habitantes. Megacidades podem sofrer com o inchaço urbano, que é quando a população cresce de forma rápida e desordenada, a ponto de não ser acompanhada pela infraestrutura, trazendo ali diversos problemas para a sua população. Dependendo do país, as megacidades também se tornam uma cidade hiperbraxéfala. Uma cidade hiperbraxéfala é uma cidade cabeçuda, é uma cidade que acumula quase todas as funções de uma rede urbana, trazendo consigo também quase todos os problemas urbanos que uma cidade pode ter. Pois bem, aqui estão os 11 principais conceitos. Me perdoem pelo espirro, me perdoem pela latida do meu cachorro. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Curtam, compartilhem. Até mais, gente. Tchau, tchau.